Bom dia, galera do quarto ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, né? Galera, hoje a nossa aula, como eu falei para vocês, nós vamos estudar aí um pouquinho o livro de Atos. O livro de Atos, como eu falei para vocês, ele vai falar dos atos dos apóstolos, as ações que os apóstolos tiveram, né? Depois que Jesus ele foi crucificado. E de acordo com a Bíblia, ele ressuscitou, né? E deixou aí os apóstolos com uma missão de divulgar o evangelho. E se hoje nós conhecemos a Cristo, a história de Cristo e dos próprios apóstolos, é porque eles obtiveram sucesso, né, na divulgação da palavra, né? Os apóstolos, eles são peritos em marketing, podemos dizer assim, né? Para quem não sabe o que é marketing, é aquela propaganda que a empresa desenvolve para atrair consumidor para um determinado produto. E, na verdade, os apóstolos nos atraíram, né, a mensagem da cruz. Olha que lindo, né? E hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha muito especial. Se liga nela aí que ela vai aparecer aí no nosso vídeo. Isso, resiliência. E o que significa a palavra resiliência? Você sabe? Vou dar uns minutinhos aí para você pensar, tá certo? Pensou? Pois bem, vamos lá se você vai acertar ou não. Será que você vai acertar? Vamos pensar. Resiliência é a nossa capacidade de superar momentos difíceis. Repetindo, resiliência é a nossa capacidade de superar momentos difíceis. Legal, né? E aí, como exemplo, para que isso fique bem claro para a gente, vou mostrar para vocês um exemplo que é sobre o apóstolo Paulo. Olha só o que o apóstolo Paulo sofreu. Isso está escrito lá no livro de 2 Coríntios, é lá no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 25, mas vai do 25 até o 29, tá? Essa parte. Diz assim: 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Vamos analisar esse pedacinho. Apóstolo Paulo, ele antes de ser apóstolo Paulo, ele era judeu, extremamente, digamos assim, cruel. Ele perseguia os cristãos, ele matou muitos cristãos, inclusive ele era o terror dos cristãos. As pessoas escutavam o nome dele e tinham medo. E uma das viagens que ele estava indo prender mais cristãos, ele encontrou Jesus, né, que apareceu para ele, e dali em diante Paulo mudou da água para o vinho. Então, agora ele não perseguia mais os cristãos, ele se torna um cristão, um seguidor de Cristo. E por essa reviravolta, ele começou a ser perseguido. Inclusive, nos dias que ele mudou de conduta, ele teve que fugir dentro da cidade que ele estava, dentro de um cesto, e foi descido pelos muros de uma cidade, porque se as pessoas o pegassem, o matariam. 3 vezes ele foi chicoteado com vara pelos romanos. Uma vez ele foi apedrejado. O que é apedrejado? As pessoas jogarem pedra nele e quase mataram Paulo, apedrejado. Depois, naquela época, as pessoas não viajavam como nós viajamos hoje, com ônibus, de avião, né? Naquela época, ou eles usavam cavalos, animais, ou era a pé mesmo, ou através de barcos, navios. Na época, né, acho que nem existia navio, minha gente, eram barcos um pouco maiores, né? E 3 vezes Paulo pegou barco para chegar de um continente a outro e sofreu um naufrágio. O que é isso? O barco afundou, simples assim.
E uma dessas vezes ele ficou 24 horas no mar, um dia inteiro e uma noite inteira, né? Resistindo, se segurando ali em madeira, porque a gente sabe que madeira não afunda, esperando socorro. Então, Paulo sofreu bastante, né? Para quem tinha posses, Paulo não era qualquer um, Paulo tinha posses, Paulo era influente. E largar tudo por uma causa e sofrer qualquer tipo de coisa por acreditar nessa causa. Ele, inclusive, os momentos finais de Paulo, ele e o apóstolo Pedro foram condenados à morte por Nero. Pedro foi condenado a ser crucificado, só que na hora da crucificação de Pedro, Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer como Jesus. E Paulo, ele foi decapitado, ou seja, arrancaram a cabeça de Paulo. Só que momentos antes de Paulo, ele sabia que ia morrer, era fato. Mas antes dele morrer, ele escreveu uma frase muito interessante que ele diz assim: combati o bom combate e guardei a minha fé. Ou seja, por mais que os momentos foram difíceis, né? Eu resisti e estou resistindo até o final, né? Então, Paulo é um grande exemplo de resiliência. Por mais que ele tenha passado por momentos difíceis, ele não desistiu da fé dele. Teve momentos que ele passou fome, sede, que ele não tinha roupa, mas nada o fez desistir, nada o fez olhar para trás, né? E a gente sabe que na nossa vida a gente sofre também, tem coisas que acontecem que a gente não tem explicação, né? Tem altos e baixos, momentos bons, momentos ruins, mas é logo nos momentos ruins em que a gente fica mais triste. É lógico também, é do nosso natural, é do ser humano. Mas é nesses momentos tristes e difíceis que a gente aprende a ser resiliente, que nós aprendemos a ser melhores, a ser fortes, né? Por isso a importância da resiliência. A pessoa sem resiliência, ela não tem estrutura para aguentar nada. Então, por isso que a resiliência, ela é importante na constituição do ser humano, né? Na nossa formação quanto humano. Capacidade da gente estar passando por uma situação difícil, mas acreditar que vem dias melhores, acreditar que a gente vai conseguir superar qualquer tipo de obstáculo, tá? Então, vocês escutaram uma música antes da aula, que se chama Girassol, que é do Whindersson Nunes e da Priscila Alcântara. A letra é do Whindersson Nunes, né? Girassol. E o girassol, gente, ele é uma flor muito especial. Sabe por quê? O girassol, ele está sempre diante do sol. Ele está sempre voltado para o sol, né? De frente para a luz. E ele sempre tá de costas aí para as coisas ruins. Então tem uma parte na musiquinha que ele fala assim: eu quero ser que nem o girassol, né? Está sempre diante da luz. E o girassol ele tem essa característica bonita de estar sempre diante da luz. E sabe o que acontece? Mesmo ele morrendo, secando, né? Ele guarda seus nutrientes para que ele deixa na terra umas sementes, né? Para que outro girassol ressurja. E é muito interessante. O girassol também ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer tipo de solo. Seja ele qualquer um que for, difícil, fácil, ele se adequa a qualquer solo, mesmo aqueles que não têm tantos nutrientes. É uma plantinha que nos ensina a ser resiliente, que nos ensina a estar sempre diante da luz, buscando a luz, né? Mesmo nos momentos difíceis, momentos de escuridão, que são vários que a gente passa na nossa vida, né? Vocês ainda são pequenininhos, mas vocês veem aí a luta dos pais de vocês, de pessoas que estão próximas, e a gente sabe que nessa pandemia não está sendo fácil para ninguém, né? Essa pandemia, de um jeito ou de outro, afetou e tem afetado as pessoas de inúmeras maneiras, seja ela financeiramente, fisicamente, através do vírus, seja lá como for, né? Pelo isolamento, pela quarentena, tudo é muito difícil, né? Mas nós temos que crer que haverá dias melhores e logo, logo isso a gente vai ter, né?
Então, qual que é a nossa atividade de hoje? A nossa atividade vai ser desenhar um girassol bem bonito, né? Bem colorido, grande, porque eu não gosto de desenho formiga, certo? E nas pétalas desse girassol, você vai escrever, né? O que você vai querer ser assim? O que você gostaria de ter para se tornar mais resiliente? Mais paciência? Mais sabedoria? Você gostaria de ter mais tolerância? Você gostaria de ouvir mais as pessoas, né? Tudo isso você vai colocar em cada pétala do girassol, tá certo? Vai pintar bem bonito e vai me mandar essa foto, que o nosso girassol ele vai ser o girassol da resiliência, tá certo? Capricha, hein? Vale nota. Grande beijo e até daqui a pouco. Cheiro!